thank you for this night, this day. Pai, nós te agradecemos por essa noite, por esse dia. We ask that you would speak to us and speak through us. Pedimos que o Senhor fale conosco e fale através de nós. Help us to hear and see wonderful things that will honor you and provoke your people to faith and obedience. Nos ajude a ver as coisas maravilhosas que vão te honrar e que ajudar o seu povo a crescer em fé e em obediência. And thank you that you enable us to understand things that you already know. Obrigado porque o Senhor nos capacita para ver e entender as coisas que o Senhor já sabe. About your world, your kingdom, your church, about your people. Sobre o seu povo, o seu reino e a sua igreja. We thank you for this house. Te agradecemos por essa casa. In Jesus' name. No nome de Jesus. God bless you. You might Deus be abençoe seated. vocês. Podem se sentar. First of all, I want to give thanks for Pastor allowing me to come to be here with you. Primeiramente, eu quero agradecer ao pastor Célio por me receber aqui, por permitir que eu estivesse aqui. I've said that it's been in my heart for years to come to Brazil. Eu já disse a vocês que tem estado no meu coração por muitos anos estar aqui no Brasil. I didn't quite know how it would happen or when it would happen, Eu não sabia como aconteceria ou quando aconteceria, but I'm very excited to be here with you. mas eu estou muito animado por estar aqui com vocês. And I want to share with you out of the gifts and callings the Lord has given to me. E eu quero compartilhar com você dos dons e talentos que Deus tem me dado. I've been speaking from the idea of redemptive habits or productive people. E eu tenho falado com vocês sobre a ideia de hábitos redentores de pessoas produtivas. I've been in all kind of churches, all kind of ministries, and I've traveled a good portion of this world. Já viajei uma boa parte desse mundo e eu já estive em todo tipo de ministérios e de igrejas. I've been in ministry over 50 years, and I'm over 83 years of age. E eu tenho 83 anos de idade e tenho só de ministério em torno de 50 anos. And so it's very little that I haven't seen. Então tem muito pouco que eu ainda não vi. I've seen people in church life in all dimensions. Já vi pessoas na vida da igreja em todas as dimensões. I've learned something about God. E eu aprendi algo sobre Deus. He is the creator, Ele é o Criador, the organizer, Ele é o que the organiza, maintainer of all things. Ele é aquele que mantém todas as coisas. He can do all things, E Ele pode fazer todas as coisas. but I've learned that there's some things that he will not do. Mas eu aprendi que tem algumas coisas que Ele não vai fazer. So I've learned two concepts. Então eu aprendi dois conceitos. It's called divine liability and human É responsibility. chamado de responsabilidade divina e responsabilidade humana. I had to learn what God would do, Eu tenho que aprender o que Deus vai fazer. and I discovered he won't do anything that he's empowered me to do. E eu descobri que Ele não vai fazer nada que Ele me empoderou para fazer. And some things I don't have to pray for. E tem algumas coisas que eu não tenho que orar por elas. I never pray for power, Eu nunca oro por poder, never pray for authority, eu nunca oro por never autoridade, pray for favor. eu nunca oro por favor, That's part of the redemptive package. porque isso já é parte do pacote da redenção que veio. Christianity is a propositional faith. O cristianismo é uma fé de proposições. You can't just believe anything and be a Christian. Você não pode acreditar em qualquer coisa e ser um cristão. I do believe you must believe in the deity of Jesus. Eu tenho que te dizer que você tem que crer na divindade de Jesus. You must believe that he is the Son of God. Você tem que acreditar que Ele é o Filho de Deus. I think you must believe in his crucifixion and his resurrection. E eu acho que você tem que crer também na crucificação dele e na ressurreição dele. You have to believe in the reality of sin. Você tem que acreditar na realidade do pecado. Sin is not just smoking and drinking. We are estranged from God. Pecado não é só fumar e beber, nós éramos estranhos para Deus. You have to believe in the necessity of spiritual regeneration. Nós temos que crer na necessidade de uma regeneração espiritual. Jesus said to Nicodemus, you must be born again Jesus disse para Nicodemos, você tem que nascer de novo, of the Spirit and of the water. do Espírito e da água. I think we must believe in the privilege of prayer. E eu acho, The privilege of prayer. você tem que acreditar no privilégio da oração. Everyone can pray. Todo mundo pode orar, The unbeliever can only ask Jesus to help him. mas o não crente ele pode só pedir a Jesus para ajudá-lo. But as redeemed people, we have access to God through prayer. Mas como povo redimido, nós temos acesso a Deus através da oração. And I believe we must know what prayer is. E eu acredito que nós temos que saber o que a oração é. What do we do in prayer? O que nós fazemos em oração? It's not how loud you pray, nor how long you pray. O importante não é o quão longo ou quão alto você ora. The fact that you pray according to the will of God. E é importante o fato de você orar de acordo com a vontade de Deus. I did a study years ago on the prayer life of Paul. Eu fiz um estudo alguns anos atrás sobre a vida de oração de Paulo. Very interesting.
Muito interessante. And we must believe in the responsibility for evangelism. E nós temos que acreditar também na responsabilidade de evangelismo. Evangelism is the work of the church. Evangelismo é um trabalho, uma obra da igreja. As believing people, we have been empowered by the Spirit of God Como pessoas que são crentes, nós fomos empoderados pelo Espírito de Deus to preach the gospel. para pregar o evangelho. I believe that there are keys to the kingdom of God. E eu acredito que há chaves para o reino de Deus. That how you see the kingdom influences the attitude and behavior of the church. E como você vê o reino influenciar a atitude e o comportamento da igreja. In my studies, I remember the interaction Jesus had with Peter. E nos meus estudos eu me lembro da interação que Jesus teve com Pedro. And Jesus was saying, "Who do men say that I am?" E Jesus disse assim: quem os homens dizem que eu sou? And some said, "You're this, you're that." E ele disse: alguns dizem que o Senhor é isso, o Senhor é aquilo. But Peter said, "You're the Christ, the Son of the living God." Mas Pedro disse: o Senhor é Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus said, "Flesh and blood has not revealed this to you, but my Father." E Jesus disse: não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas foi o meu Pai. That's called revelation. Isso é chamado de revelação. It's divine disclosure. É um descobrimento divino. When God reveals something to us that flesh and blood did not know. Quando Deus revela algo a nós que carne e sangue não sabem. And then Jesus says something striking. E aí Jesus disse algo assim muito forte: I'll give you the keys to the kingdom. eu te dou as chaves do reino. That whatever you bind will bound, whatever you loose will be loose. Tudo que você amarrar será amarrado e tudo que você liberar será liberado. No one ever told me what the keys were. E ninguém nunca me disse o que as chaves eram. Before we left home tonight, I put the key in the lock and locked the door. Antes de eu sair de casa para vir para cá, eu tive que pegar a chave, colocar na porta e trancar a porta. But that's not the key he's talking about. Mas não é desse tipo de chave que ele está And falando. after these many years, I discovered what the key is. E durante esses muitos anos, eu descobri o que essas chaves são: Gospel preaching. pregar o evangelho. On the day of Pentecost, No dia de Pentecostes, Peter preached the gospel. quando Pedro pregou o evangelho, Brother T.L. Osborne gave me an understanding what the gospel is, very simplistically. o Dr. T.L. Osborne me deu um conceito muito simplístico, muito simples do que é o evangelho. We came from God. Nós viemos de Deus, An enemy broke our fellowship. o inimigo quebrou a nossa comunhão com Deus, Christ has come to reconcile us to God. Cristo veio para nos reconciliar com Deus Now we're in His presence. e agora nós estamos na presença dele. So the keys were gospel preaching, Então as chaves são pregar o evangelho, faith. fé, They heard something. eles ouviram algo. Faith is our investment in God. Fé é o nosso investimento em Deus. It comes by hearing the truth, Vem por ouvir a verdade and it comes by seeing. e vem por ver. Once faith came, Uma vez que a fé veio, then they repented. então eles se arrependeram. Repentance and faith are first cousins. O arrependimento e a fé são primos primeiros. Can't say if you have faith if you won't repent. Você não pode dizer que você tem fé se você não tem arrependimento. The third thing was deliverance. E a terceira coisa foi libertação. I believe in demons. Eu acredito em demônios, I've seen them. eu já os vi, I'm aware of their ways. vejo as formas deles de agirem, But I know that as a redeemed person, they have no power over us. mas eu sei que como uma pessoa redimida, eles não têm poder sobre I nós. know how to discern their activity. Eu sei como discernir a atividade And deles. I know the one thing that makes them very unhappy E eu sei aquela uma coisa que faz eles ficarem muito infelizes. when you obey God. É quando você obedece a Deus. That was the one thing that evil could not do. Porque essa foi aquela uma coisa que o diabo não pôde fazer. Repentance, Arrependimento, faith. fé. Demons came out of people. Os demons came out Demons came out. e os demônios saíram. When Philip went down to Samaria and he preached things concerning Jesus and the kingdom, Quando Filipe foi para Samaria e pregou as coisas concernentes a Jesus e ao reino, people got faith and they repented. as pessoas receberam a fé e elas se arrependeram. They did something. Eles fizeram algo. They brought all of those books and all of those things that were wrong and they cast them before him. Eles vieram e trouxeram todos aqueles livros e aquelas coisas que eram ruins e jogaram diante dele. Repentance and faith are first cousins. Arrependimento e fé são primos primeiros. When John preached, he said, bring fruits of repentance. Quando João pregou, ele disse: tragam frutos de arrependimento. Demons came out. E os demônios saíram. Then they were baptized in water and baptized in the Holy Ghost. Então eles foram batizados nas águas e batizados no Espírito Santo. Water baptism is circumcision of heart. O batismo é a circuncisão do coração. That is not circumcision of flesh. Não tem circuncisão na carne. In the Old Covenant, one of the requirements for entrance in agreement with God
was circumcision. Porque na velha aliança, no Velho Testamento, um dos requerimentos para entrar na presença de Deus era a circuncisão. I love God. Hã? He changed that. Mas graças a Deus que ele mudou isso, That was only for men. porque isso era só para homem. But in the new covenant, Mas na nova aliança, circumcision is of the heart. a circuncisão é uma questão de coração spirit. e no espírito, That includes men and women. que inclui homens e mulheres. So once they were baptized in water, Então, uma vez que eles foram batizados nas águas, baptized in the Holy Ghost, foram batizados no Espírito Santo, I believe the Holy Ghost is indispensable for life. eu acredito que o Espírito Santo ele é indispensável para a vida. I did a study once on the nature and person of the Holy Spirit. Eu fiz um estudo uma vez sobre a natureza e a pessoa do Espírito Santo. He's the giver of gifts and callings. Ele é aquele que dá dons e He chamados. confirms ministries. Ele é aquele que confirma os He ministérios. brings deliverance and healing. Ele é aquele que traz cura e libertação. He's the architect of visions and dreams. Ele é o arquiteto das visões e sonhos. He's the executive administrator of the Godhead. Ele é o diretor administrativo, executivo da Trindade Santa. They asked me one time to explain the Trinity. Eles me pediram uma vez para explicar a Trindade Santa de I said, Deus. this is the way I understand E it. eu falei, é dessa forma que eu entendo. The Father thinks it, O pai pensa, the Son speaks it, o Filho fala the Holy Ghost gets it done. e o Espírito Santo executa. Now that's tremendous to me. Isso é algo muito tremendo para mim, entender isso. Then they were incorporated into a believing community. Então, eles são incorporados numa comunidade de crentes. So over these many years, I have observed people and ministries. Então, durante esses muitos anos, eu observei as pessoas nos I've ministérios always been impressed with Paul. e eu sempre fiquei muito impressionado com Paulo. At the end of his life, he said something that we all want to say. No final da vida dele, ele disse algo que todos nós queremos dizer. I've kept the faith. Guardei a fé, I've finished my course. acabei a minha carreira And now I'm entered into the glory of God. e agora estou entrando na glória de Deus. So I always want to know how can we finish our course. Então eu sempre pensei em como nós podemos finalizar a nossa carreira. As I observed over these many years, Porque eu tenho observado isso por muitos I anos. think there are some redemptive habits, some things we need to do and believe to make that happen. E eu acho que tem alguns hábitos redentores, algumas coisas, comportamentos que nós temos que fazer para fazer isso acontecer. And so that's what I want to share with you a little tonight. Então é sobre isso que eu vou compartilhar com você nessa I noite. think there's some things that we ought to avoid. Eu acho que tem várias coisas que nós temos que evitar. I've seen people start out with great zeal and enthusiasm, Eu já vi muitas pessoas começarem com grande zelo e grande entusiasmo. and I used to wonder why that they fall short. E eu costumava pensar no porquê eles paravam. I wrote a paper years ago called Spiritual Autopsy. E eu escrevi um artigo, tipo uma reportagem anos atrás, chamado assim, Autópsia Espiritual. I'm a doctor by training, and one of the things I found out that during my training we had to learn to deal with the dead. E eu sou you are doctor like PhD With the or study- like doctor of medicine? We had to study dead people. Eu sou médico e ele é dentista e eu sou também doutor por formação. E uma das minhas formações é analisar pessoas mortas, cadáveres. I don't get nervous. Não fique nervoso agora com I'm isso. not going to talk about that. Eu não vou falar sobre isso. But the dead teach the living. Mas os mortos ensinam os vivos. And I wanted to find out why people who start with such zeal and enthusiasm and why they don't finish that course. E eu queria descobrir o porquê as pessoas começavam com tanto zelo e entusiasmo e eles não acabavam a carreira deles. It was two words. E teve duas palavras. When they were challenged to respond and to believe, they did not obey. Quando eles eram muito superficiais, eles não conseguiam crer e obedecer. So it taught me that the death of many ministries Então isso me mostrou que a morte de muitos ministérios was not a homicide, it was a suicide. não é um homicídio, é um suicídio. They did it all themselves. Eles fizeram isso por si mesmos. So in my study, in my watching and looking and hearing, Então no meu estudo, enquanto eu observava, via e ouvia, I wanted to find out if there were some redemptive habits, eu queria descobrir se haviam hábitos redentores, some things we had to do and to believe. algumas coisas que a gente poderia fazer para crer. If history could teach us, Se a história pudesse nos ensinar, if there were some things we need to be avoiding. então tem algumas coisas que nós temos que evitar. So I want to talk with you in the moments I have about avoiding pitfalls. Então eu quero falar com vocês, por esses momentos que eu tenho, sobre como evitar buracos. Pitfalls. Pitfalls like holes, right? Things that we ought not to do. Buracos, coisas que nós não devemos fazer. One of the first things that I observe in ministries Uma das primeiras coisas que eu tenho observado no ministério what I call
over specialization in ministry. É o que eu tenho chamado de super especialização em ministério. Just focusing upon one dimension of God. Focar demais em uma única dimensão de Deus. You must know God in redemption and in providence. Você tem que conhecer a Deus em redenção e em providência. God saves, Deus salva, but He also rules. mas Ele também governa. I've seen people who have one dimension of life in their ministry. E eu tenho visto pessoas que têm uma dimensão da vida deles no ministério. They have a church either of young people, Eles têm uma igreja de pessoas or jovens, it's a church of old people, ou talvez uma igreja de pessoas mais a velhas, church of women, uma igreja só de or it's mulheres, a church mostly of men. ou uma igreja em que a maior parte é homens. And I think to over-specialize in ministry E eu acredito que essa super especialização nesse ministério, hinders us. ela nos prende, ela nos trava. I've seen generational churches, but I've seen international churches. Eu já vi igrejas generacionais, mas eu já vi igrejas internacionais. Children, I want to remind you that we came from one blood. E meus filhos, eu quero lembrar vocês que nós viemos de um sangue. All nations of the world have been created from one species of people. Todas as nações da terra elas foram criadas por uma espécie de pessoas. Racism is the highest expression of ignorance. As raças são a expressão mais alta de ignorância. I have dissected bodies. Eu já dissequei corpos. When you move beyond this little veneer of skin, Quando você move além dessa camada de pele, we are all the same. todos nós somos o mesmo. Same liver, O mesmo fígado, same spleen, os mesmos órgãos, same heart, the same what? same heart, O mesmo coração, same lungs. os mesmos We're pulmões. simply different in color, Nós somos só diferentes em cores. and you probably may have a little bit more hair than I E have. talvez vocês tenham um pouco mais de cabelo do que eu tenho. I lost my hair in dealing with the saints. Eu perdi os meus cabelos lidando com os They santos. would give me trouble. Eles me davam muito trabalho. And every time they would do something, E todas as vezes que as pessoas, os santos da igreja, faziam alguma coisa, I would say, "Dear God." eu falava assim, meu Deus. So that's where my hair went. Então é por isso que meu cabelo foi embora. Thank God that it's growing back. Graças a Deus que ele está crescendo de volta. One of the pitfalls Um dos buracos, das armadilhas, is to avoid not having the full counsel of God. é não ter o conselho completo de Deus. Remember God as healer, Se lembre de Deus como aquele que as cura, deliverer, aquele que liberta, as provider, aquele que é o provedor, in all aspects. e todos os aspectos. The second pitfall I've seen E o segundo buraco, ou armadilha que eu vejo, is trying to emulate the ministries of other people without giftings. é tentar imitar o ministério das outras pessoas com relação aos dons deles. Emulation without revelation is dangerous. Imitação sem revelação é perigoso. Now, you all have heard of T.L. and Daisy Osborne, Todos vocês aqui já devem ter ouvido falar do T.L. Osborne e da Daisy Osborne, os pais da doutora Ladonna. some of the most effective evangelists of this last century. São alguns dos evangelistas mais efetivos desse último They século. preached to more people face to face than any other evangelist. E eles pregaram para mais pessoas face a face do que a maior parte dos outros evangelistas do mundo. They were given specific gifts. E foram dados dons específicos para eles. The gift of faith was in that ministry. O dom de fé, o dom da fé estava no ministério deles. Miracles and healing. Milagres e curas. I believe word of knowledge, word of wisdom was E eu there. acredito também que palavra de conhecimento e palavra de revelação estava lá. And so when they would preach, Então, quando eles pregavam, healing would come because they preached the gospel. a cura vinha e se manifestava porque eles pregavam o evangelho. They developed what I call tapes and publications and books about their ministry. Eles fizeram muitas fitas e publicações, artigos sobre o ministério And deles. people would buy them. E as pessoas vinham e compravam esses They would materiais. read them. Liam esses They would materiais they would try to preach like e T.L., tentavam pregar exatamente igual ao T.L. Osborne, but they didn't get the same fruit. mas eles não tinham os mesmos frutos. They said, well, we bought the books. Eles simplesmente iam e compravam os livros, We bought the tapes. eles compravam as We fitas preached the same e message, tentavam pregar a mesma mensagem, but we didn't get the fruit. mas eles não tinham o mesmo fruto. You cannot emulate the ministries of other people unless you have the same gifts. Você não consegue imitar, você não pode imitar o ministério de outras pessoas se você não tem os mesmos dons. You cannot produce spiritual ministry without spiritual means. Você não pode produzir um ministério espiritual sem os meios espirituais. And I would say to them, E eu you digo not isso a receive the vocês. same gifts. You don't have the same You don't gifts. have the same gifts. Você não tem os mesmos dons. So you won't get the same benefits. Então você não vai ter os mesmos benefícios.
But that doesn't mean that what you're doing is any less. Mas isso não significa que o que você está fazendo é menor. It's just different. É só diferente. One of the pitfalls to avoid Um dos buracos, das armadilhas a evitar, is trying to duplicate and emulate the lives of other people when you're not gifted to do so. é tentar duplicar ou copiar, imitar a vida das outras pessoas quando você não é igual. Another pitfall to avoid, Um outro buraco ou armadilha a evitar creating boundaries. é criar limites. Boundaries. Limites. You all may not know this, but the early church was never known by its doctrine. Talvez vocês não saibam disso, mas a igreja primitiva ela não era conhecida pela sua doutrina. Baptist, Methodist, Batista, Pentecostal, ou metodista, ou pentecostal, Second Baptist, Third Baptist, segunda batista, terceira batista, Fourth Baptist, twice removed from Fifth quarta Baptist, batista ou 20ª batista, e etc. Charismatic, Pentecostal, Pentecostal, carismática, Independent, Lutheran. independente, luterana. It was known by the church of the geographic area. As igrejas eram conhecidas pela área geográfica. Church at Corinth, Church at Rome, A igreja de Corintos, a igreja de Roma, Church at Philippi. a igreja de Filipos. We have formed too many boundaries. E nós formamos muitos limites. We find ourselves interacting with people who are like us. E nós nos encontramos interagindo às vezes com pessoas que são somente como nós. We don't want to relate to people who don't think the way we think. Nós não queremos nos relacionar com pessoas que não pensam da forma como nós pensamos. I'm not talking about heretics. E eu não estou falando com os I'm hereges. talking about believing people. Eu estou falando com os crentes. Two things I've learned. Duas coisas eu aprendi. Accommodation and compromise are not the same. Combination and compromise. We live in a plural world. Bishop, combination. Accommodation. Accommodation. Combination. Accommodation, I can recognize what you do. Combinação e compromisso não são o mesmo. Combinação, eu posso reconhecer o que você faz, But I may not totally agree with you. mas talvez eu não concordo totalmente com você. So I recognize Então eu reconheço you may have a different way of doing que ministry. você pode ter uma forma diferente de exercer o Maybe ministério. different than me. Você é diferente de mim, But at least I recognize we're on the same page, mas pelo menos eu reconheço que nós estamos no mesmo ritmo. going in the same direction. Estamos indo para a mesma direção. One of the pitfalls in ministry is to form boundaries that God has not formed. Dos grandes buracos e armadilhas no ministério é formar limites e determinações que Deus não formou. That relates to women in ministry. Isso é, por exemplo, com relação às mulheres no ministério. You will be amazed Vocês estariam maravilhados how de many ver people who do not believe that women can be the head of ministries, can be pastors, can be evangelists and apostles. They just don't believe. Vocês ficariam chocados de ver quantos não acreditam que mulheres podem ser líderes de ministérios, pastoras, podem exercer apostolado e etc. Remember now, I'm talking about redemptive practices of productive people. Então se lembre que eu estou falando com vocês sobre práticas redentoras de pessoas produtivas. My premise is that success in God's world is not always dependent upon our ability or enthusiasm or commitment. E a minha premissa para vocês é que sucesso em Deus nem sempre depende da minha habilidade, do meu comprometimento ou de alguma habilidade minha. It's based upon how we comply with the will and the purposes of God. É baseado com relação no quanto nós conseguimos nos alinhar com a vontade de Deus. And I was sharing with the people that in the beginning, in creation, E eu estava compartilhando com as pessoas que no princípio, na criação, God gave them, Deus deu a eles. not him. Deus não deu a He ele. gave the man and the woman Ele- equal rights. Ele deu ao homem e à mulher direitos iguais. They're different in terms of their physical appearances, Eles são diferentes em termos de aparência física, their reproductive em capacities. termos de capacidades reprodutivas. But in terms of the government of God, Mas both of them were equal. Em termos do governo de Deus, os dois são iguais. And so we often want to know, where did the distortion go? Então, frequentemente nós queremos saber de onde essa distorção veio, para onde ela vai. Well, children, you may be surprised to know that in the beginning, after God had done everything that He did, He said it was good. E você ficaria até surpreso se você parar para observar que Deus, no princípio, quando Ele fez tudo, Ele olhou e viu que tudo era bom. He said it was good. Ele disse que tudo era bom. The sun is the guardian of the day. O sol, o guardião do dia. The moon is the custodian of the night. A lua
é aquela que faz a custódia da noite. The oceans and the waters won't overflow their banks. Os oceanos, eles não vêm e ultrapassam os bancos de areia. The man and woman were created in the image of God. O homem e a mulher foram criados à imagem de Deus. God is not male or female, he's spirit. Deus não é macho nem fêmea, ele é espírito. He's a rational being, Ele é um ser racional, he's a ruling being, ele é um ser que he governa, understands righteousness, ele entende justiça, he's the creator. ele é o criador. He imparted to both of them E ele transferiu, ele deu aos dois power to rule, o poder para governar, power to govern, poder para power administrar, to create, o poder para criar, the power to do things. o poder para fazer as coisas. He did not make a distinction based upon their gender. Ele não fez uma distinção entre eles com base no gênero deles. Now, I have been involved with people who want to know why the serpent spoke to the woman E eu já first. estive envolvido com muitas pessoas que querem saber o porquê a serpente foi falar com a mulher primeiro. And some of my Baptist and Pentecostal people said it was because the woman was not very smart. E alguns dos meus conhecidos que são batistas ou pentecostais, eles sempre ficam falando que é porque a mulher não era a mais inteligente. Or that the woman disobeyed her husband. Ou que era porque a mulher tinha desobedecido o marido. I want you to know that when the serpent was speaking to the woman, Adam was there. Mas eu quero te dizer uma coisa. Quando a serpente estava falando com a mulher, Adão estava lá. But the serpent was smart. Mas a serpente foi inteligente. He was crafty. Ele foi muito astuto. He'd been in the garden all Ele this time. estava o tempo todo no jardim. He's been watching both of them. Ele observou os dois. He's trying to decide E ele estava tentando decidir who's the smartest of the two. quem deles dois é o mais inteligente. As he watched them, E conforme ele os observou, he watched the man, observou o homem and he said, "That's not the e one." falou: esse não é aquele. But he watched the woman. E aí ele observou a mulher He said, "This is the most diligent. e ele falou: essa aqui ó, é a mais The most diligente, persistent. a mais If persistente. you want to get something done, E que- put it in the hands of Se a woman." você quer algo que seja feito, se você quer que algo seja feito, coloque nas mãos dela. Now, by this time, every woman should have said hallelujah. Então, nesse momento aqui, todas as mulheres tinham que ter gritado aleluia. Oh, you're too late. Não, vocês estão muito atrasadas, muito atrasadas, Oh, you're too late. I'm going to give you a muito chance once atrasadas. again. Eu vou te dar uma chance de novo. All the women now should have lifted their hands and said hallelujah. Todas as mulheres agora têm que levantar a mão e dizer aleluia. And all you men should have lifted both hands and said, thank God. E todos os homens deveriam ter levantado as duas mãos e dizer assim, graças a Deus. I see right now I'm in a house full of patriarchs. Eu vejo agora que eu estou numa casa cheia de patriarcas. Men believe they are the head of the family, the head of the house. Aqui, homens que acreditam que são o chefe da casa, o cabeça da casa. The word head is not a governmental term. Mas a palavra cabeça, ela não é um termo governamental. The word head means source, point of origin. Source Source of. and the point of origin. A palavra cabeça, ela significa fonte e ponto de origem. In creation, Na criação, the woman was taken from the side chamber, not the rib, a mulher foi tirada não da costela, mas da câmara lateral do homem. because she came from the man in Porque ela creation. veio do homem na criação. The man was spoken of as the head. O homem foi falado então como o cabeça. But since that time, all of you have come from a woman. Mas desde esse tempo então, todos vocês vieram de uma mulher. Is there anyone in here who's different? Será que tem alguém aqui que é diferente? Not a single one. Nenhum sequer. So the man is only the head of the woman in creation. Então o homem ele é o cabeça da mulher só na criação. And I'm talking about pitfalls. Estou falando sobre armadilhas, sobre buracos. One of the reasons that we don't succeed in ministry, Uma das causas pelas quais nós não somos bem-sucedidos no ministério we accept people based upon their gender, é porque nós fazemos acepção de pessoas com base no gênero, age, na idade, socioeconomic status. no status social. We have to recognize that we should not draw lines where God did not draw lines. Nós temos que entender e reconhecer que nós não podemos desenhar linhas de limite onde Deus não as desenhou. So one of the pitfalls is prejudice. Então, um dos limites, uma das armadilhas é o preconceito. Another pitfall is not understanding progressive ministry. E uma outra armadilha é não entender o ministério progressivo. Make note of this. Entendam isso. We're New Testament believers, we're not Old Testament saints. Nós somos crentes do Novo Testamento, nós não somos santos do Velho Testamento. Now this is very important, children. E isso é muito importante, meus When you filhos. move from the old covenant to the new covenant, there's some things that change. Quando você muda da velha aliança para a nova aliança, tem algumas coisas que mudam.
You cannot use old covenant models for New Testament identities. Você não pode usar os modelos da velha aliança para as identidades da nova aliança. When you're in the old covenant, The first phrase? you have to go to a place. Na velha aliança você tinha que ir para um lugar, You have to have an earthly mediator. você tinha que ter um mediador no The terreno. Holy Ghost has not been poured out upon all flesh. O Espírito Santo não tinha sido derramado ainda sobre toda a carne. Men ruled. Os homens governavam. So in the New Testament, these people come to Jesus. Então no Novo Testamento essas pessoas vieram até Jesus, The Old Testament people, aquelas pessoas do Velho Testamento, and they ask him a question. e fizeram uma pergunta a ele: Lord, is it right for a man to put away his wife for any purpose? Senhor, é justo, é correto para um homem repudiar a sua esposa por qualquer motivo? Which you do know in that culture, only men could divorce. E você tem que saber que naquela cultura somente os homens podiam se Woman could divorciar. not divorce her husband. As mulheres não tinham o direito de se divorciar dos Only maridos. men had the right. Só os homens tinham esse direito. And Jesus says something striking. E Jesus disse algo chocante. He said, it wasn't like that in the old days. Ele disse assim que nos dias passados não era assim que He said, funcionava. Moses gave you a bill of divorcement because of the hardness of your heart. E ele disse: Moisés só te deixou dar a carta de divórcio por causa da dureza do seu coração. But for this cause should a man leave his mother and father and be joined to his wife, and the two shall become one flesh. Mas por essa razão o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. Did you know reality when a man and woman are married, E na verdade, quando um homem e uma mulher se casam, the woman is not supposed to go off with the man. the woman was not No, supposed to. she shouldn't go with him. A mulher não deveria ir com o homem. He should come with her. Ele deveria vir com ela. Live with her family, Deveria viver com a família dela, so her father and mother could observe and see how he treats their daughter. para que o pai e a mãe pudesse ver como ele trata a filha deles. Notice what he said. Observe o que ele disse. For this cause, Por causa shall disso, a man leave his father and his mother, um homem deixará seu pai e a sua mãe join to his e wife, se unirá à sua esposa, and the two become one flesh. e os dois se tornarão uma só carne. One of the pitfalls we make in life and in ministry Uma das armadilhas que nós criamos na vida e no ministério is acting like Old Testament believers rather than New Testament saints. é agir como santos do Velho Testamento, ao invés de crentes do Novo Testamento. In the New Covenant, Na nova aliança, we're born again nós somos nascidos de novo, according to the classic thing. de acordo com uma coisa We clássica. heard that gospel. Nós ouvimos o Evangelho, We believe. nós We're cremos, baptized. nós fomos For batizados, that reason, there are no curses. e essa é a razão pela qual não há mais maldições. Evil has no power over us. Nenhuma maldição tem mais nenhum poder sobre nós. We don't spend all of our time fighting the devil. E nós não gastamos todo o nosso tempo lutando contra o Men diabo. and women are co-equal. Homens e mulheres, eles são iguais. You must understand some of the most influential people that worked with Paul were women. Você tem que entender que algumas das pessoas de maior influência que I've trabalharam shared para that today. Paulo eram mulheres. I'm talking about pitfalls to be avoided. E eu estou falando para você sobre armadilhas a serem evitadas. Stop drawing lines that God did not draw. Pare de desenhar linhas de limites que Deus não desenhou. Stop excluding people that God has included. Pare de excluir pessoas que Deus incluiu. He said to Peter, Ele disse a Pedro: I have other sheep Eu tenho outras ovelhas that you do not know. que você não Now he conhece. was speaking of the E Gentiles, ele estava falando dos gentios, because every Jew thought that God was their God. porque todo judeu achava que Deus era Deus deles. Another pitfall is having an improper concept of God. E uma outra armadilha é ter um conceito não apropriado sobre Deus. I came across a little book years ago entitled Your God is Too Small. Eu passei por um livro, eu vi um livro alguns anos atrás que o título era assim: O seu Deus é tão pequeno. The premise of the book was that our concept of God is not always in agreement with the Bible. E a premissa desse livro é que o nosso conceito sobre Deus nem sempre ele é de acordo com a Bíblia. We see God as restricted. Nós vemos Deus como alguém restringido. We see God as wanting only to use men, not to use women. Vemos Deus às vezes como aquele que quer usar só homens e não quer usar mulheres. We see God as only restricted to one area of life. Vemos às vezes Deus restrito a somente uma área das nossas vidas. So one of the pitfalls Então, uma das is armadilhas not understanding the dimensions of God. é não entender as dimensões de Deus. Here's some principles. E são I princípios. shared this today and I want to repeat it to you.
Eu já compartilhei isso hoje, eu quero repetir para você. God is consistent, but is not predictable. Deus é consistente, mas ele não é previsível. He watches over his word to keep it. Ele zela por cumprir a palavra dele. That's consistency. Isso é consistência. James said of God, Tiago disse in him is no variableness, no shadow of turning. que em Deus não há mudança e nem mesmo sombra de variação. Have you ever heard the term the beauty of the Lord? Você já ouviu o termo a beleza do Senhor? How can God be beautiful? He's a spirit. Como Deus pode ser lindo se Deus é I'm espírito? not talking about a physical thing. Não está falando sobre nada físico. He's talking about the beauty of the consistency and the faithfulness of God. Está falando, na verdade, da beleza, da consistência e da fidelidade de Deus. That's why you're beautiful when you obey him. É por isso que você é lindo quando você obedece a So it's Ele. very clear. Então isso é muito claro. God is consistent, Deus é consistente, but he's not predictable. mas Ele não é previsível. We get bogged down because God doesn't do things always the same way. Nós às vezes ficamos desapontados porque Deus nem sempre faz as coisas da mesma forma. For example, Por exemplo, I have people who told me that God brought healing to them before supernaturally. eu tenho pessoas que já chegaram e falaram para mim que Deus trouxe cura para eles de uma forma sobrenatural. I said, but the next time it may come through medicine. Aí eu disse, mas da próxima vez talvez pode vir através de um Because you remédio. know faith and medicine are not contradictory. Porque você tem que entender que a fé e a medicina, eles não são contraditórios. God heals supernaturally, Deus cura He sobrenaturalmente heals through medicine. e Ele cura também através You da don't understand medicina. that. Você tem que entender isso. Medicine is simply human effort to understand what God has already done. A medicina é simplesmente o esforço humano para tentar entender aquilo que Deus já fez. That's why we have É doctors, por isso que nós temos médicos, psychologists, psicólogos, psychiatrists. psiquiatras. These are people God has raised up to help us. São pessoas que Deus levantou realmente para fazer esse esforço. I'm a dentist. Eu sou um dentista. God has helped me to raise up people, do Deus- things that need to be done. Me ajudou a fazer por pessoas coisas que precisavam ser feitas. I'm called to help you to keep the teeth that God gave you. Eu sou chamado por Deus para ajudar você a manter os dentes que Deus te deu. And I like for you to keep them the rest of your E life. eu gostaria que você os mantivesse pelo resto But da sua vida. if you don't, you have to come see me. Mas se você não cuidar bem deles, você vai ter que vir me ver. And I can give you some artificial ones. E eu posso te dar alguns dentes artificiais. But the ones that I make are never as good as the ones He did. Mas aqueles que eu vou fazer, infelizmente, nunca vão ser tão bons quanto os que ele fez. So this is a paid political announcement from heaven. Então isso aqui é uma propaganda política paga do céu. Keep your teeth. Mantenha os seus dentes. An improper concept of God. Ter um conceito correto, apropriado de Deus. I think that the fear of the Lord is the cause of all of our problems. E eu acho que o temor ao Senhor é a causa de todos os nossos problemas. I was asked in a meeting some time ago, what do I think is our major challenge? E uma vez me perguntaram em um culto o que eu acho que é um dos maiores problemas. It's our belief system. E eu falei, é o nosso sistema de crenças. All your behavior is based upon what you believe. Todo o seu comportamento é por causa daquilo que você acredita. And so one of the pitfalls of people, Então, uma das armadilhas são pessoas. they have a tendency to hold fast to traditions simply because they believe things a long time. As pessoas têm uma tendência de se apegar e se amarrar a tradições só porque eles acreditam naquilo por muito tempo. Just because you believe things a long time doesn't make them right. Só porque você acredita em alguma coisa há muito tempo não significa que aquilo é correto. Longevity is no criteria for truth. Longevidade não é critério para a verdade. Just because a lot of people believe it. Só porque muitas pessoas acreditam nisso, The whole world sat in darkness and the whole world was wrong. perceba que o mundo todo estava em trevas e o mundo todo estava errado. So one of the pitfalls that I've seen Então, um dos buracos, uma das armadilhas que eu já vi is a reluctance to change. é relutância à mudança. That's one of the greatest things that I've seen. Isso é uma das maiores coisas que eu já vi. Just won't change. Você não quer mudar. Because see, as people, Porque perceba que as we have pessoas, fundamental questions. como pessoas, nós temos questões fundamentais. We want to know if we have been believing the right things. Nós sempre queremos saber se nós temos acreditado nas coisas corretas. And so if we believe things a long time, Então, às vezes, quando acreditamos em coisas por We don't muito wanna let them tempo, go. nós não queremos deixá-las ir. this is a very innovative ministry here. E esse aqui é um ministério muito inovador, o de vocês. I've seen other ministries, Eu já vi muitos ministérios por aí, similar, muito similares. but there's something that God has put among you that's sort of peculiar.
Mas tem algo que Deus colocou aqui em vocês que é muito peculiar. There's a zeal, there's enthusiasm. Tem zelo e tem entusiasmo. He's given you very capable leadership. Ele deu a vocês liderança muito capaz. He's put a passion in your heart to believe God. E Ele colocou paixão no coração de vocês para crer em Deus. And you don't come behind in any gift. E vocês não têm falta de nenhum dom. In fact, there's nothing that you need that you don't have. Na verdade, não tem nada que vocês precisam que vocês já não You tenham. learn that it's better to obey than to disobey. Vocês aprenderam que é melhor obedecer do que desobedecer. And I want to say to you, E eu quero dizer a vocês, I've seen many ministries, eu já vi muitos and He ministérios. made me a promise. E Ele me fez uma promessa, o Senhor. I said to the people this morning, E eu disse às pessoas essa manhã, the reason that I came here, a razão pela qual eu vim aqui I believe the Lord sent me. é que eu acredito que Deus me He enviou. said I would meet people who had significance in His kingdom. Ele disse que eu conheceria pessoas que têm um papel significativo no reino dele. I didn't come to Brazil Eu não vim para o Brasil just to meet you, só para te conhecer. because I love you, Não é porque eu te amo, because I like you, ou porque eu gosto de você, because I trust you. ou não é porque eu confio em você. All of that is true. Tudo isso, mesmo que tudo isso seja verdade, I came because I needed to see a people God had set aside for a significant purpose. mas eu vim porque eu tinha que encontrar um grupo de pessoas que Deus separou e designou para ter um papel significativo de importância no reino. And to make sure E para garantir and I wanted to make sure E eu queria ter certeza that God will never have to repent for what He's done in you and through you. que Deus nunca se arrependesse do que Ele fez em você e através de você. Did you hear me? Vocês me ouviram? I want to make sure that He will never have to repent for what He's done through you, with you, and in you. Eu quero ter certeza que Deus nunca se arrependa do que Ele fez em você, com você e através de você. That you will finish your course with joy. Eu quero ter certeza que você acabe a sua carreira com alegria. I know that's what heaven wants. E eu sei que isso é o que o céu quer também. So He sent me to see. Então Ele me mandou para ver. You know, when John the Baptist was in prison, Sabe, quando João Batista estava na prisão, and he sent some disciples to find out about Jesus, e ele enviou alguns discípulos para ir até Jesus, and he asked this question: e ele fez essa pergunta: Are you the one, or should we look for another? será que você é aquele que nós estamos esperando ou nós devemos esperar por outro? And so I know that God is raising up people around the world, E eu sei que Deus está levantando muitas pessoas ao redor do mundo. and He's raising up people here. E Ele está levantando pessoas aqui também. So I've come with a question: Então eu vim com uma pergunta: Are you the one, será que você é or esse should I look for another? ou eu devo procurar por outro? I asked the question again: Eu vou fazer essa pergunta de novo. Are you the one, or should I be looking for Será que another? você é essa pessoa ou eu devo procurar por outro? I said that again. Vou dizer de novo. Are you the one, or should I be looking Será for que another? você é essa pessoa ou eu devo procurar por outro? I can say this: Eu posso dizer isso a você. when I get back to the other part of this world, Quando eu voltar para outra parte desse mundo, I can say to the Holy Ghost, eu posso dizer ao Espírito Santo: they're the ones. eles são aqueles. That's what you started. They're Isso é able o to que do it. você começou e eles vão They'll persistir, finish their perseverar. Eles vão acabar a carreira They're using deles. their gifts E properly. o Senhor pode usar os dons deles apropriadamente. Pitfalls often is forgetting what God has said to you. Porque os buracos e armadilhas frequentemente te fazem esquecer o que Deus disse a você. I was writing a paper once on locator moments. Eu estava escrevendo um artigo uma vez sobre momentos localizadores. It's my belief. Isso é o que eu acredito, é a minha crença. God has spoken to us about something in our past. Deus falou conosco sobre algo no nosso passado. He's revealed something to us, Ele revelou algo a nós, to all of you. para todos vocês. It could have been spoken to you through a grandmother, or Pode ter mother, sido or father, falado a você pelo seu pai, pela sua mãe, por algum dos seus avós, to a pastor, to ou a pelo seu teacher. pastor, ou por algum mestre. Something you saw in the scripture. Pode ser algo que você viu nas escrituras. Could have been a prophetic word. Pode ser talvez uma palavra profética. I don't know what it was. Eu não sei como foi, But there was a moment in your life that God did something. You knew it was of God. mas teve algum momento na sua vida em que algo aconteceu e você sabe que aquilo foi Deus que fez. A door was open, a door was closed. Uma porta foi aberta ou uma porta foi fechada. You knew that was God. Você sabia que foi Could have Deus. been a prophet. Could have been a prophet.
Pode ser um profeta, talvez. have been a prophetic Poderia word. ser talvez uma palavra Could have been a profética. vision or dream. Poderia ser uma visão, um But you sonho. knew that it was of God. Mas você sabia que era de Deus. One of the pitfalls of people E uma das armadilhas ou dos forgetting- buracos das pessoas is forgetting the wrong things. são se esquecer das coisas, forget the wrong things, So I se want esquecer to- das coisas erradas. I want to strongly encourage you, Então eu quero encorajar fortemente você, all of you, todos vocês, write a book of remembrance. escreva um livro de memórias. Learn to journal. Aprenda a escrever como num diário. Learn to record the things God has said and the things that God has done. Aprenda a gravar e a escrever as coisas que Deus fez por você e as coisas que Ele disse a você. It would do you well if you would remember them Vai fazer muito bem para você se você se lembrar disso and rehearse them. e se você treinar, declarar isso para você mesmo. What I'm about to say to you may sound strange. Talvez possa soar estranho o que eu vou te dizer agora. I've been in dentistry now for 50 years. Eu tenho sido um dentista por 50 anos A lot of my elderly patients are coming down with dementia. e muitos dos meus pacientes de mais idade eles vêm com demência. Dementia is they thought was something that happens as you get older. You can't remember. E demência é algo que eles acreditavam antes que acontecia quando você fica mais velho porque você não consegue se lembrar. Precious little people. Oh, meu precioso povo, I've been treating many of them for 40, 50 eu years. tenho tratado muitos deles por 40, 50 anos. And many times they're females, they're women, E muitas vezes eles são mulheres. and their daughters will bring them in to see me, E as filhas delas trazem elas para me ver. and I can tell they're not remembering E eu everything. posso dizer a você que elas não estão se lembrando de tudo. And so we accepted that as the normal course of Então, aging. nós estamos aceitando isso como um curso normal da vida. I came across a little magazine in my research. Mas aí eu fiz uma pesquisa e eu li algumas revistas The scientists are saying that dementia can be reversed and prevented. e eu vi alguns cientistas defendendo que a demência pode ser prevenida e até revertida. But they're talking about some strange Mas things, eles estão falando ali de coisas estranhas, such as learning new languages, como aprender novas línguas, doing word puzzles, fazer quebra-cabeças, eating certain kind of foods, comer tipos específicos de comida, saying certain things. dizer coisas específicas. But I felt the Lord said something to me. Mas eu senti o Senhor dizendo algo para mim. He said, the words that I speak are spirit and life. Ele disse assim: as palavras que eu te digo são espírito e vida. I want to set this before people. E ele disse: eu quero que você coloque isso diante das pessoas. If you can remember the promises God has made to you, Você pode se lembrar das promessas que Deus fez a você. write them down, Escreva essas promessas. read them every day, Leia essas promessas todos os fill dias. your mind, Encha a sua mente be thoroughly convinced that it comes e from God. esteja plenamente convencido de que aquilo veio de Deus. Because the promise of God is an investment in your future. Porque uma promessa de Deus é um investimento no seu futuro. If God has made a promise to you, you have a reason to live. Se Deus fez uma promessa a você, você tem um motivo para viver. Because until that word is fulfilled, nothing that comes against you will overcome you. Porque até aquela promessa ser cumprida, nada que vier contra você vai te destruir. So he said, tell the people, Então ele disse: diga ao they meu would povo write down, que eles têm que escrever, record, eles têm que gravar, rehearse every day. eles têm que treinar e declarar aquilo para Promises eles I made. mesmos todos os dias. Things that I As said. promessas que eu disse e as thoroughly coisas que eu convinced. disse, até se convencerem completamente. It will affect their mind. E isso vai afetar a mente Because deles. there's a difference between the mind and the brain. Porque há uma diferença entre a mente e o cérebro. The brain is the physical thing. O cérebro é a parte física, Paul always talks about the mind. mas Paulo sempre fala da mente. Let this mind be in you that was in Christ Que Jesus. haja essa mente em você, a mesma que He said havia if they em would Cristo. do that, E ele disse que se eles fizerem isso, those memories will affect their mind, which will affect their brain. essas mentes vão afetar, essas memórias vão afetar a mente deles e a mente vai afetar o cérebro deles. And they will find out that changes will happen. E eles vão descobrir que mudanças vão acontecer. I have written down the things that God has said to me and things that God has done for me since 1980. Desde 1980 eu tenho escrito todas as coisas que Deus tem dito a mim, todas as coisas que Ele fez por mim. I got the notes on my desk. Eu tenho na minha mesa todas as anotações. Things that He said, I wrote them down. Coisas que Ele disse, eu tenho lá escrito. I put the date on there. Eu coloco a data lá. 1992, 1992, 2001, 2001, 2022. 2022. I rehearse them every day. E eu declaro, eu leio aquele treino, aquilo todo dia. Those notes at home now. Eu tenho essas anotações estão em casa But agora. since I've been here,
Every morning that I wake, Mas desde que eu cheguei aqui no Brasil, I toda rehearse manhã what the quando eu Lord said, acordo, man. eu declaro novamente He aquilo made que Deus promises. disse a mim. Ele fez promessas. I'm setting before you a proposition. E eu estou colocando diante de vocês uma proposição. If you would remember Se você se lembrar, and rehearse the things that God has said, se você declarar repetidamente as coisas que Deus disse a você, promises that God has made, as promessas que Deus fez a você, fill your mind and your consciousness. encha a sua mente, a sua consciência. Proposition, Isso é uma it proposição. will affect your mind, Isso vai afetar a sua it mente will affect your brain. e a sua mente afetar o seu cérebro. Remember now, toxic thoughts Lembre-se agora que pensamentos tóxicos affect your blood pressure. afetam até a sua pressão sanguínea. Think wrong. Pensar errado But if you think the things of God, faz isso, mas se pensar nas coisas de Deus, affects your mind, isso vai afetar a sua which mente, will affect your brain. o que vai afetar o seu All of a sudden, cérebro. you're finding yourself being able to recall and to E remember. do nada você vai pegar você mesmo ali se lembrando das I coisas. don't know about you, but that made me happy. Eu não sei sobre você, mas isso me deixou muito feliz, I sabe? just want to set it before you. Eu estou só lançando isso diante de você, sabe? Record, Grave, rehearse, declare repetidamente Don't isso forget. e não se esqueça. identify those locator moments Identifique aqueles momentos localizadores na sua when vida, God did something for you. aonde Deus fez algo por Don't você. let them forget your mind. Não deixe que eles sejam esquecidos na sua mente. Faith works by remembering. A fé funciona através de se lembrar. You have to remember what God has said. Você tem que lembrar do que Deus já te disse. Children, this is powerful to me. Meus filhos, isso é muito poderoso. I hope you think about it. Eu quero que vocês pensem sobre isso. I believe that God is an all-powerful God. Eu acredito que Deus é o Deus So Todo-Poderoso. I'm talking about pitfalls. E eu estou Avoid them. falando sobre armadilhas e como evitá-las. One of the pitfalls is a tendency to remember the wrong things and to forget the wrong things. E uma das armadilhas é se lembrar das coisas erradas e esquecer das coisas erradas. One of the pitfalls is to draw boundaries that God did not draw. Uma das armadilhas é desenhar linhas de limites que Deus não desenhou. One of the pitfalls is to exclude yourself from people God has joined you to. Uma das armadilhas é excluir você mesmo das pessoas às quais Deus te juntou. One of the pitfalls is to complain. Uma das armadilhas é reclamar. They asked me Eles me perguntaram: if you had 3 things that you would do se tivesse 3 coisas que você faria that would be pleasing to God. que seriam agradáveis para Deus, I said this: eu diria isso. don't stop doing what you're doing until the one who told you to start tells you to stop. Não pare de fazer o que você está fazendo até que aquele que te disse para começar a fazer te diga para parar de fazer. As we say, Conforme nós dizemos, stay in your lane. permaneça na sua faixa. Just like runners running a race, É igual quando corredores estão correndo, estão In your competindo lane. numa corrida, cada um tem uma faixa ali. don't try to emulate the ministry of other people. Não Stay in tente your lane. imitar o ministério das outras pessoas, permaneça na sua faixa. The second thing I said is don't complain. E a segunda coisa que eu sempre digo é: não reclame. When you complain, you're focused about the problem, not the solution. Quando você reclama, você está focando no problema e não na solução. When you complain, you're saying that God is not capable of doing what He said He would do. Quando você reclama, você está dizendo que Deus não é capaz de fazer o que Ele disse que faria. He doesn't like that. E Ele não gosta disso. Stay in your lane. Permaneça na sua faixa, Don't complain. não reclame. Stay in the places God has placed you, Permaneça no lugar onde Deus te colocou and stay associated with people God has joined you e to. permaneça associado, conectado com as pessoas com as quais Deus te juntou. I'm not talking about E marriage. eu não estou falando de casamento. I have married probably hundreds of people over the years. Eu casei provavelmente centenas de pessoas no decorrer desses Some anos. of them have gone through divorce. Alguns deles enfrentaram o divórcio. I believe there's a reason for E divorce. eu acredito que há uma razão para o divórcio. Sometimes we marry the wrong people. Às vezes nós casamos as pessoas erradas. Sometimes we marry before the time. Às vezes a gente se casa antes do tempo. Marriage is for grown people, not children. I know that won't translate well there. Can you say that again, please? Marriage is for mature people, Mas not immature people. casamento é para pessoas maduras, não pessoas imaturas. The strength of your marriage is not love. A força do seu casamento não é o amor. The strength of your marriage is forgiveness. A força do seu casamento é o perdão. Learning what to remember and learning what to forget. Aprendendo o que se lembrar e o que esquecer. So I've shared with you some pitfalls, Então eu compartilhei com vocês alguns buracos, algumas armadilhas. things that I've seen, things that I've heard. Coisas que eu vi, coisas que eu ouvi. If I watch productive people, E se eu observar pessoas produtivas, these are some things they do. essas são algumas coisas que eles fazem. Work for me.
Então funcionou para mim. I don't forget the things God has done. Eu não me esqueço das coisas que Deus fez. I rehearse them. Eu declaro repetidamente I essas don't coisas para create mim mesmo. boundaries. Eu não crio limites. I don't just associate myself with people who are like me. Eu não me associo somente com pessoas que gostam de mim. I relate to people who are different. Eu me relaciono com pessoas que são diferentes. I've never been a quitter. Eu nunca fui uma pessoa que desiste, There's no failure if you don't quit, children. porque não tem fracasso se vocês não desistirem, meus I've filhos. learned not to hold grudges, I learned. not to hold a grudge, I did not get that. not to be unforgiving. Eu aprendi a não segurar o rancor, a não reter o perdão. How often shall I forgive my brother who sins against me? Com que frequência eu tenho que perdoar meu irmão que pecou contra mim? 7 times 7? 7 vezes 70. 70 times 70? 70 vezes 7? No. Não. If he repents and turns away Se ele se arrepender e voltar from what he has done wrong, do que ele fez de errado, you forgive him. você tem que perdoá-lo. But if he does not repent, Mas se ele não se and if arrepender he does not turn e away, se ele não and se he voltar continues to do what he's done, e se ele continuar a fazer o que ele está fazendo, you shall not. você não tem que We're not fazer called isso. to forgive everyone. Nós não fomos chamados para perdoar a todos. Forgiveness is conditional. Perdão é condicional. So I hope that you have heard me today. Eu espero que vocês tenham me dado ouvidos hoje. My mission in coming here is to provoke you to faith, A nossa missão ao vir aqui é provocar vocês na fé. tell you of some of the things that I've seen and that I've heard, E dizer a vocês algumas das coisas que nós vimos e ouvimos. and to talk and learn the things that I've seen in you. E falar e ver das coisas também que eu vi em vocês. I've learned a whole lot since I've been here. Eu aprendi muito desde que eu cheguei aqui. We've been talking about the table. Temos falado muito com o pastor Célio sobre a mesa. Oh, that's a powerful revelation. Que revelação poderosa ele compartilhou conosco. Hope your pastor writes a book on it. Eu espero que o seu pastor escreva um livro sobre isso. Something that happens when we sit around a table. Porque tem algo que acontece quando nós estamos ao redor da mesa. Thoughts and ideas are shared. Pensamentos e ideias são compartilhados. Healing comes as we sit around the table. Cura vem sobre nós quando nós estamos ao redor da mesa. Time of fellowship. É um tempo de comunhão. Time of revelation. É um tempo de revelação. Oh, we shared a wonderful time. Nós temos compartilhado um tempo maravilhoso. I saw a rainbow since I've been here. E eu vi um arco-íris desde que eu cheguei aqui. We was riding the car the other night, A gente estava vindo na estrada de carro de Cuiabá para cá and that excited me. e isso me animou muito. All of a sudden, pastors talking, Do nada, o pastor Célio pregando e compartilhando ali conosco. and lo and behold, out of the earth comes this E a rainbow. gente olha para frente e do nada apareceu um arco-íris enorme assim, That's a sign of a covenant. que é um sinal de uma aliança. God makes covenant with people, not with things. Deus faz aliança com pessoas e não com coisas. I'd never seen that before. Eu nunca vi isso antes. One time, a rainbow came in our bedroom, Uma vez eu vi um arco-íris no meu quarto, and I saw it. eu vi ele I didn't know what to do, e eu não sabia o que fazer com isso, but I remember it was a covenant. mas eu me lembro que era uma aliança. And then the other night, I see this rainbow coming up. E aí, nós vindo de Cuiabá para cá e eu vi esse arco-íris enorme. God has made a covenant with you. Deus fez uma aliança com He vocês will keep His word. e Ele vai manter a palavra dele. The way that He fulfills His word. E a forma pela qual Ele cumpre a May be palavra different. dele pode ser diferente, But may He never have to repent mas que Ele nunca se for arrependa what He's done in you and through you. do que Ele fez em você e através de você. You will do things Ele vai fazer coisas unlike what has been done before. coisas totalmente diferentes do que já foi feito antes. I don't know everything. Eu não sei de tudo. All I know, Tudo que eu sei God has set you aside. é que Deus separou vocês. I'm happy to be here. E eu estou muito feliz por estar aqui. Our good Bishop Nolan McCants, you've not heard him yet. E o bispo Nolan McKenzie, que está comigo, Oh, vocês pray ainda that não you ouviram ele. That you have an opportunity to hear His words. Eu oro para que você tenha uma oportunidade de ouvir as palavras dele. Tremendous minister of the gospel. Ele é um tremendo ministro do Evangelho. Done a lot of creative, innovative ideas. Ele tem muitas ideias criativas e inovadoras Using technology. e tem usado a tecnologia, Written a lot of things. tem escrito muitas coisas The virtual church. sobre a igreja virtual. Church is people, not place. A igreja são pessoas e não lugares. Quality of people, not quantity. Qualidade de pessoas e não And the way quantidade. God measures things. E é a forma pela qual Deus mede as coisas. Hope that you measure things right. Eu espero que você meça as coisas corretamente. That's all I got to say tonight. Isso é tudo que eu tenho para dizer hoje à noite. I'm done. Eu estou pronto já. Acabamos.